Bom, vamos para mais uma aula de matemática do 5º ano, né, pessoal? E o nosso assunto de hoje é falar sobre a divisão, que é uma operação fundamental, né? Iniciamos na aula passada sobre a multiplicação e na aula de hoje nós vamos falar sobre a divisão. A divisão, ela é uma operação no qual nos deparamos no nosso cotidiano, né? Então, é uma operação que vamos ter situações que vamos viver, que vamos ter que fazer essa operação do nosso dia a dia. Então é importante você saber ela, é importante você saber os passos, né? Eu vi que em alguns momentos a gente já consegue fazer algumas operações, mas aqui a gente vai para a fundamentação da divisão. Lá no seu material didático, lá na página 52, até anotei aqui para vocês, nós vamos falar um pouco sobre isso. Tem até um relato de uma história lá do João, e ele tinha dificuldade de dividir um número, a quantidade igual para todo mundo, né? Que ele queria dar uma bala, por exemplo. A gente tem um exemplo lá da história do João, nós estamos falando lá de balas. Aí você pode observar aí no quadrinho que esse João estava com problemas na divisão das balas. O problema é que a quantidade que ele tentava dividir não produzia uma operação exata. Sempre sobrava um, né? Que ele tinha lá 21 balas e queria dividir para 5 pessoas, né? Então, nessa situação, o problema aqui, você vai ver que a divisão ela pode ser exata, mas também ela pode sobrar um, né? Nós vamos ver também lá na página 53 que nós temos 2 tipos de divisão que você já conhece, né, dos anos anteriores, que é a divisão exata e a divisão não exata, que é esse problema relatado aí pelo João na página 52. Quando o resto de uma divisão é zero, nós podemos falar que essa divisão é exata, porque o resto foi zero. Mas quando nós temos um resto, né, uma operação que não vai dar um valor exato igual a zero, nós falamos que essa divisão é uma divisão não exata, né? E assim, nós podemos usar métodos distintos para resolver a divisão. Calculadora, cálculo mental ou por escrito mesmo, né? Aí na sua página 53, tá te dando um conselho que nós podemos relembrar a operação da divisão usando o algoritmo, né? Como a gente fez na multiplicação também. Pessoal, eu preciso que vocês não esqueçam do quadro posicional, da ordem. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. E o que é a quantidade de cada coisa, tá? Porque isso é fundamental. Se você não conseguir lembrar disso, você pode causar uma pequena confusão na sua cabeça, tá certo? Então vamos lá, relembre como efetuar os cálculos como 124 dividido por 4, né? Vou ler aqui para vocês. Se tentarmos dividir uma centena por 4, não vamos obter centenas, por isso colocamos o zero no quociente. Aqui eu coloquei aqui a divisão. Se você ainda não sabe, né? A ordem, as denominações específicas de cada parte da operação, é importante que você memorize isso. O divisor, o quociente, o resto e o dividendo. Divisor, quociente, dividendo e o resto aqui embaixo, tá? No seu livro didático, você pode acompanhar de uma forma melhor, né? Porque aqui o quadro é pequeno, mas aqui é só para você ter uma pequena noção, sim, tá? E lá também, no seu livro didático, tá escrito a ordem posicional dos números, né? Então, tem lá o C de centena, o D de dezena e o U de unidade. Vamos lá. Assim, vamos dividir 12 dezenas por 4 e encontramos 3 dezenas, né? Como não sobram dezenas,
Basta agora dividirmos as 4 unidades por 4 e encontramos uma unidade, tá? Então, tem o primeiro passo aí, né, que você vai dividir, o segundo passo e o terceiro passo que você vai fazer a operação inteira, né? Então, você não tem como dividir 1 por 4, porque não tem como pegar o número aqui menor e dividir pelo número maior. Então, você vai pegar 12 dividido por 4, tá? Outra dica importante, você precisa de entender os fatos fundamentais, tanto da multiplicação quanto da divisão, para você conseguir concluir as operações de divisão. Sem o estudo dos fatos, é impossível prosseguir nessas operações, que aí depois vai começando a dificultar e você vai ter essa dificuldade. Então, eu preciso que você tenha compromisso em estudar os fatos fundamentais, tanto da multiplicação quanto da divisão. Não esqueçam disso, tá? Então, tá. Podemos escrever simplesmente 31 no lugar de 0,31, porque no exemplo aí do seu livro, colocou o 0, né? Lá no quociente, mas às vezes não precisa você colocar o 0. E para confirmar esse resultado, podemos fazer a prova real. Experimente efetuar a multiplicação 4 vezes 31 e o resultado será de 124. Então, é importante, quando você tiver dúvida, ou então para você ter a certeza do resultado, você tirar a prova real usando a operação de multiplicação na divisão, tá? Então, você tira a prova real daquele número lá para você ter um resultado, tá? Que, por exemplo, se eu pegar 4 vezes 31, o resultado vai ser 124. Então, tirei a prova real dessa operação, tá? Aí, lá embaixo, tá falando dos termos, né? Que recebem as denominações especiais, como eu falei aqui, da divisão. Nós vamos avançar lá para as atividades. Por quê? Porque esse primeiro momento da divisão, vocês já é uma coisa que a gente está relembrando dos anos anteriores, né? Então, muita gente já sabe a divisão. Algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, mas nós vamos prosseguir com atividades para a gente conseguir finalizar essa questão da divisão, tá? Então, lá na página 54, nós vamos fazer esses exercícios para memorizar. Conceitue o quociente e o resto de uma divisão. Então, você vai colocar o que significa o quociente e o resto de uma divisão. No número 14 da atividade da página 54. É possível ter um resto maior ou igual ao divisor? Justifique a sua resposta. Dúvida, você vai voltar lá na página anterior que está te explicando essas respostas aqui, gente. Eu quero que você tenha esse compromisso de voltar no conteúdo. Ah, não entendi simplesmente, tá? Né? Na live a gente vai tirar as dúvidas, mas você precisa ter essa consciência de voltar no seu conteúdo, tá certo? Aí vem lá na 15 o seguinte: efetua as divisões mentalmente e registra o resultado no local indicado. Se você não consegue fazer mentalmente essas divisões, você pode fazer o cálculo escrito, não tem problema, tá? E na 16 está pedindo para você efetuar as seguintes divisões. Aqui nós temos 3 algarismos no dividendo e 1 algarismo apenas no divisor, tá? Daqui a pouco isso vai mudar, viu, gente? Aí vocês vão continuar lá na página 55, a mesma proposta. 3 algarismos no dividendo e 1 algarismo no divisor, tá? Você vai efetuar essa divisão. Pode ser que ela dê exata e pode ser que ela não dê exata. 17. Ao entrar na sala, Paula viu que no quadro havia uma divisão. Porém, ela não conseguiu identificar 3 algarismos que estavam borrados. Que algarismos estão faltando? Nesse exercício 17 já está meio que pronto, você vai colocar só os números que estão faltando, tá? Ajude Paula a descobrir os algarismos borrados e identifique-os, explicando detalhadamente como que você pensou, tá? Você vai lá, colocar o resultado e vai entender, você vai colocar qual que foi a estratégia, como que você refletiu para chegar nesse resultado, beleza? Tá, pessoal, aí nós vamos findar as nossas atividades sobre divisão lá na página 56, tá?
você vai fazer a número 18, a 19 e a 20. São alguns probleminhas matemáticos, né? A 18 e a 19. E a 20 está escrito assim: discuta com o colega quais são os possíveis restos numa divisão por 8. E registre a conclusão da dupla. Como nós estamos tendo aula à distância, nós não vamos poder fazer isso em dupla, mas o que eu te aconselho a fazer? Faça essa atividade e traga pronta para a live de sexta-feira, que aí nós vamos discutir como que cada um fez, mas não deixe o conteúdo sem fazer, tá, pessoal? Porque na live de sexta-feira nós vamos tirar apenas algumas dúvidas e nós vamos prosseguir. Não dá para ficar você deixando a atividade acumulada para quando chegar na live você fazer. Não faça isso porque você vai atrasar toda a nossa programação, tá certo? Então, pessoal, repetindo aqui, nós temos 3 paginazinhas de exercício. Não vou prolongar muito com o conteúdo, porque tem gente ainda que, infelizmente, não consegue assimilar a divisão. Então, nós vamos começar de uma forma gradativa para daqui a pouco a gente ir dividindo mais, da mesma forma da multiplicação, tá? Então, nós vamos ler as 2 primeiras páginas e fazer as 3 páginas. Então, no horário da aula de matemática, é esse conteúdo que nós vamos trabalhar. Repetindo, livro didático da disciplina e o caderno também. Você vai ler a página 52 e 53, que vem demonstrando um problema de divisão e te mostrando como que essa operação ela é organizada, tá? E também te orienta a tirar a prova real, como eu falei aqui. Você tá com dúvida no resultado, tire a prova real para você chegar, para você ter mais certeza que a sua operação ela tá seguindo corretamente. Depois você vai fazer os exercícios da página 54, 55 e 56. Não deixe o seu exercício para fazer no dia da live, tá, pessoal? Nós já temos uma atividade de matemática da outra live e nós precisamos avançar, tá certo? Então, nós vamos ficar por aqui hoje no nosso conteúdo de matemática. E lembre-se, você é capaz, basta você querer, tá certo? Te aguardo na próxima aula. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a nossa aula de português, né? Nós vamos continuar aqui com o nosso conteúdo, né? Lá no livro didático, nós vamos trabalhar as páginas 53, a página 54, 55, página 56 e a página 57. Eu vi que o vídeo fica invertido para você a minha forma de escrever. Vou ter que refazer a proposta, né? Como é que eu vou escrever invertido para vocês entenderem. Mas a gente vai chegar lá, tá? Fiquem tranquilos que isso vai dar certo. Gostaria de saber se você tá, né, trabalhando aí na sua produção de texto, que a gente vai entregar lá no dia 2/6, que é a nossa próxima terça-feira, o nosso próximo encontro ao vivo. Então, eu quero que você faça um texto, um relato de viagem com muito carinho, seguindo mesmo as orientações do nosso livro didático, né? Que eu já até coloquei no Educare, as páginas e o conteúdo que você vai precisar de produzir isso aí, tá, pessoal? Eu quero muito que vocês possam concluir essa atividade com sucesso, que tudo possa dar certo aí, né, na conclusão dessa atividade, e eu espero que encontre textos maravilhosos. Inclusive, lá na página 52 do nosso livro didático, vem dando uma dica, que é o seguinte: você acha que acabou essa atividade da produção de texto? Está enganado. Você vai guardar o seu texto, na verdade, você vai me enviar, porque eu vou avaliá-lo, e depois nós vamos usar ele para dar continuidade das nossas atividades aqui propostas do nosso conteúdo, né? Como todos vocês sabem, o nosso capítulo 2 ele é repleto de coisas legais, porque está falando de diversos textos que está dando uma fundamentação de relatos de viagens. Então, acho que é muito legal a gente relatar a nossa experiência, relatar se a gente fez, de fato, um roteiro de viagem, relatar se conseguimos ou não ter sucesso no passo a passo ali, relatar se foi bom, se foi ruim, a cultura que você aprendeu naquela cidade. E isso foi legal porque o nosso material de português, ele vinculou essas duas coisas, né? Viajar é uma coisa muito boa, infelizmente nós não estamos podendo fazer
nesse momento, né? Eu acho que vai demorar um pouco, mas nós podemos sim viajar com a nossa imaginação. Então, aproveite ao máximo esse conteúdo de português que tá super legal, tá com uma proposta super interessante, né? E nós vamos conseguir aprender muita coisa, tá certo? Então, pessoal, o que acontece? Lá na ponta da língua, na página 53, está falando que é hora de você compartilhar o seu relato. Fiquem calmos. Quando vocês me entregarem um relato, eu vou separar um tempo da nossa live para nós compartilharmos sim a leitura dos relatos, tá? Quero muito que isso aconteça. Então, quando você produzir, produza com carinho, eu vou avisar no dia que vocês me entregarem o tempo que nós vamos ter para a gente tá compartilhando isso com os colegas. E aí a gente mata a nossa vontade de viajar. Tá certo? Pessoal, no estudo da língua, eu achei muito interessante o seguinte, porque tem um mapa do Brasil aí, né? Falando de cada estado. E também tá falando sobre a origem de cada pessoa, né? Onde que ela nasce e quando ela nasce num determinado estado, né? Ou num país, o nome que se dá, né? Para aquela pessoa. Quem nasce no Brasil, por exemplo, é brasileiro ou brasileira. E quem nasce no meu estado, no seu estado, né? O que essa pessoa é? Tá fácil de responder, nós já comentamos isso nas aulas de geografia, né? Mas eu gostaria que você desse uma olhada aí nesse desenho do mapa do Brasil. E aqui o interessante é que o livro didático ele vem te mostrando tá abreviado o estado, mas está te mostrando o nome que se dá para aquela pessoa que nasce naquele estado, tá? Tô de cachecol porque tá frio. Mas vamos lá. Por exemplo, quem nasce na Bahia? Baiano. Quem nasce em Minas Gerais? Mineiro. Quem nasce no Rio de Janeiro? Fluminense. Alguns nomes são bem diferentes, né, do nome da cidade. Quem nasce no Ceará? Cearense. E quem nasce no Tocantins? Tocantinense, né? Então, assim, eu achei interessante essa proposta desse conteúdo de estar falando de todos os estados do Brasil. Então, eu gostaria que você lesse essa parte, né, com bastante atenção. Não vou pedir você para decorar todos os estados, mas pelo menos o Sudeste, tá? Eu quero que você decore isso aí. Aprenda, na verdade. A forma pela qual esses habitantes são chamados é classificada adjetivo pátrio. Nós vamos falar muito do adjetivo pátrio, né? É importante você saber a definição, o que é, para você não errar mais sobre isso, tá? E, por exemplo, quem nasce no Brasil, como eu já tinha falado, é chamado de brasileiro ou brasileira. Aí vem uma pequena atividade aí, ó, 1 e 2 para você fazer, super tranquila. Que está falando aí, qual é o nome dado às pessoas que nascem na sua cidade? Então, você vai pesquisar, se você não sabe, quem nasce em Santa Luzia, tá? Professora, mas eu nasci em Belo Horizonte, então você vai colocar a sua cidade de origem de nascimento, beleza? Aí vem a 2 aqui para você relacionar uma coluna, a primeira coluna com a segunda, muito tranquilo também, só que aqui a gente já está falando dos adjetivos pátrios de outros países, tá certo? Então, beleza. Você sabia que os adjetivos pátrios são necessários em várias situações? Então, assim, ele não existe só porque para te mostrar o que você é brasileiro, não. Ele é importante, por isso que a gente precisa aprender, né? O que é. Por exemplo, quando uma pessoa faz um cadastro em uma loja, nos documentos de identificação ou nas fichas de inscrição, geralmente pergunta-se a nacionalidade ou a naturalidade. Algum de vocês já passaram por essa situação? Geralmente provas de concurso, provas do Enem, quando você vai conseguir um trabalho, quando você vai fazer inscrição em alguma coisa, sempre está te perguntando a sua nacionalidade ou a sua naturalidade, né? E quando a gente identifica o adjetivo pátrio, nós conseguimos saber o que significa essa nacionalidade. Professor, o que é nacionalidade? É o país de origem que você é, né? Então, todos nós aqui da sala somos brasileiros, né? Porque nós nascemos no Brasil, certo? A nacionalidade indica o país de nascimento de uma pessoa ou o país onde ela adquiriu naturalização. A naturalidade indica a cidade ou estado do nascimento da pessoa. Nós temos a nacionalidade, que é o país, e a naturalidade, que é o estado onde a pessoa nasceu. Um exemplo, eu sou brasileira
natural de Belo Horizonte. Então, sou brasileira e sou belo-horizontina, né? Então, assim, pessoal, é importante nós fixarmos essa questão do adjetivo pátrio. Não tenha medo de voltar à leitura. Precisou? Volta. Marca as partes importantes do texto, tá? Muito importante. E aí, para a aula de português, nós vamos também ler esse pequeno roteiro de viagem aí na página 55, né? Que aí vem falando, antes de você ler, tem um parágrafozinho lá falando sobre isso. Você gosta de viajar? Costuma viajar nos períodos de férias? Gosta de ajudar na escolha? Organizar o planejamento da viagem? O próximo texto se chama Roteiro de Viagem. Somente com esse título, levante hipóteses sobre o assunto dele e sobre a sua função. Depois leiam e veja se suas hipóteses foram confirmadas. Então, você vai imaginar aí, o texto chama Roteiro de Viagem, o que o texto tem para nós. E é um texto diferente, né? A gente vê a estrutura dele ali, ele mistura um pouco de gravuras, de informação, tem até o acesso que esse texto foi tirado, da onde que ele foi tirado, né? Isso é importante quando a gente faz uma pesquisa na internet, que a gente vai colocar no nosso texto, a gente colocar daquele site que a gente pesquisou. Isso é muito importante. Então, você vai fazer a leitura desse texto. E lá na página 56, você vai fazer as atividades por dentro do texto, né? Atividade 1, 2, 3. A 4 foi interessante, que eu estava dando uma olhada nela aqui. Está falando o seguinte: converse com seus colegas e com o seu professor sobre quais são as vantagens de saber a estação do ano em que está o local de destino escolhido pelo viajante, né? Você vai lembrar da nossa aula lá de clima-tempo de geografia. E nós falando da previsão do tempo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem para o litoral. Aí você vê lá na previsão do tempo que lá está um tempo chuvoso e com pancadas de chuva no fim da tarde, ou que está super frio. É interessante você criar a expectativa que você vai chegar lá e vai pegar maior sol na praia? Não. Então é importante sim você dialogar sobre a previsão do tempo, ver como é que está o clima daquela região que você vai. Por exemplo, eu sou extremamente frienta. Começou a ventar, eu já estou morrendo de frio. Então, um dia, se eu conhecer o sul do Brasil, eu pretendo não ir na época de frio, porque eu já sou muito fria. Então, eu vou chegar lá, vou ficar super incomodada. Então, é importante sabermos, sim, a previsão do tempo e como que vai consolidar essa previsão, tá? Antes de seguir no roteiro de viagem. Nós temos também algumas atividades aqui, lá na página 57, tá? E eu gostaria que vocês fizessem, porque o conteúdo da aula de português, nós começamos lá na página 53. Então, você vai ler os conteúdos e fazer a atividade, que é o fechar da aula de hoje. Então, não pode esquecer de fazer atividade. Não basta ler o conteúdo e assistir a aula gravada. Precisa de fazer atividade para concluir. Senão, como é que a gente, né, fica com as atividades, né? Porque a live a gente vai tirar dúvidas, vai comentar as atividades que vocês mais tiveram dificuldades para responder e vamos seguir, né? Como nós fizemos na nossa última live, que foi, show de bola. Não esqueça, coloque o seu material da sua aula para carregar, venha pronto para a aula, tá certo? Pessoal, o que acontece? Lá na página 58 tem 2 questões apenas, que é continuidade, tá? E aí você finda lá esse exercício lá, por favor, tá certo? E vem até uma dica lá, O gênero textual roteiro de viagem tem por objetivo instruir, orientar as pessoas sobre como planejar e organizar sua viagem. Então, não é um texto que você escreve à toa, não é uma coisa que você reflete à toa, é uma narrativa que vai servir de orientação para aquelas pessoas, né? Então, quando você monta um texto com essa estrutura, além de você estar compartilhando a sua vivência, você também está instruindo outras pessoas. Por exemplo, se você compartilha que é importante olhar a previsão do tempo para fazer uma certa viagem, quando as pessoas forem viajar, elas vão se organizar para olhar a previsão do tempo daquela determinada região, tá? Então, faça com bastante carinho, tá? Nós vamos encerrar por aqui o nosso conteúdo de português. Eu espero muito que você dá o like. Eu espero muito que você
assista as nossas aulas gravadas, né? Que é um momento de interação, não está sendo fácil, mas eu acredito que essa turminha ela está indo super bem nesse novo processo e eu conto com a colaboração de cada um de vocês, tá? Até daqui a pouco na aula de geografia. Ah, achou que eu tinha ido embora? Não, 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 não. Vamos para a última aula aqui de ciências. Falei geografia no último vídeo, só que eu falei errado, é ciências. Nós vamos falar, né? Continuar falando sobre o consumo consciente da água, né? Já conseguimos ver várias formas que nós precisamos ter essa consciência, né, pessoal? Não significa que temos água em abundância, água salgada que podemos esbanjar, porque a água potável do planeta está acabando. Não esqueça disso, tá? Lá no nosso material didático, nós vamos trabalhar a página 43, né? Falando sobre o consumo ali consciente da água. Consumir água é uma necessidade em várias atividades, né? Não adianta você só fechar a torneira na hora que você está escovando o dente que estou consumindo de forma consciente. Não é assim, tá? Precisamos ter essa consciência, divulgar essa consciência, trabalhar isso em nós para mudarmos de postura em relação à água e cuidar mesmo da água, né? Mas enfim, até a água sair na nossa torneira, tem um processo muito grande até ela chegar na nossa torneira e precisamos entender, né? Vamos lá, um ponto importante lá no segundo parágrafo do texto. A água que cai do céu e que brota no chão não é a mesma que chega nas nossas torneiras que nós utilizamos, pois a água deve ser tratada antes de ser consumida pelas pessoas, de forma que se garanta que ela seja potável, sem agentes causadores de doenças ou materiais tóxicos que possam representar risco à saúde. Nós já falamos também sobre isso. As empresas responsáveis pelo fornecimento de água são autorizadas pelo governo para fazer esse serviço, tá? Então precisa de uma autorização do governo para essa empresa vir cobrar de você o seu consumo de água aí na sua casa, levar a água até você. Não é qualquer empresa que pode fazer isso, tá, pessoal? Por isso que em Minas Gerais, por exemplo, nós só temos uma única empresa, daqui a pouco a gente vai ver sobre ela. São as empresas que emitem as contas de água. Você já deve ter escutado falar sobre a conta de água, né? Fulano, sai do banho! A conta de água vai vir cara, né? Ou que é cobrado todo o processo de tratamento, desde da captação em um rio ou em um tipo de manancial. No rodapé e depois dessa linda foto está escrito o que significa manancial. Fonte de água superficial ou subterrânea que pode ser utilizada para o abastecimento público, tá? Então pode ser coletada num rio ou num tipo de manancial, tá certo? Então, assim, até essa coleta no rio, o tratamento e o transporte para que a água chegue na sua residência e a coleta de esgoto é feita por uma única empresa, tá certo? Vamos lá para a página 43. A cobrança da conta de água é feita de acordo com o consumo, né? Não é uma coisa padrão igual o preço de um refrigerante. Não, se você consumir muita água, sua conta vai vir alta. Se você consumir, né, de acordo moderadamente, se você consumir só um pouquinho, vem só um pouquinho. Eu lembro de um exemplo que quando eu casei, eu e meu marido em casa, a gente saía cedo para trabalhar, voltava só à noite, a gente pagava muito pouco na água. Aí quando era férias, né, agora com a Heloísa, então o nosso consumo aumentou. Então, pessoal, como é que o professor, como é que faz essa medição, né? Como é que eu consigo saber se eu estou consumindo muito ou pouco? É através de um aparelhinho que chama hidrômetro. Ele deve estar lá no seu quintal, perto do portão. Algumas residências já colocam embute no muro pro rapaz dessa empresa já vir fazer a leitura. Se você nunca não sabe o que está acontecendo, te convido a você aproveitar o seu tempo livre e conhecer o que é o hidrômetro lá no seu quintal, tá? Pede a ajuda de um responsável para te mostrar. E se você não encontrar de forma alguma, aí no seu livro tem uma foto do hidrômetro, tá? Aparelho ligado à tubulação de água que registra o consumo da residência, tá certo? E logo abaixo vem a foto de uma conta de água. Então, se você não teve a oportunidade de pegar numa conta de água, eu pego todo mês, né? Tem que pagar, fazer o quê?
você vai ver aí que ela vem bem detalhado o que você está pagando. Seu consumo de água, a taxa do esgoto, a taxa disso, papá, o tempo que né, que leu aquele consumo de água, que eles medem de uma forma mensal. Vem tudo lá te falando, bonitinho, tá? Então, olha lá. A leitura do hidrômetro é feita mensalmente, como eu falei, por uma pessoa enviada da empresa fornecedora de água. Aí vem falando lá. Na conta de água, além de tudo que vem nessa conta de água, vem uma observação ao lado também, qual que é a empresa que faz esse tipo de serviço. Então, quando alguém te perguntar, né? Na sua cidade, quem que é a empresa que faz o tratamento, a coleta da água? Você vai falar tranquilamente que é a Copasa. Porque aqui em Minas Gerais nós temos a Copasa, né? A Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Tá? Então você já sabe o que é uma conta de água, qual que é a empresa que faz esse serviço para sua casa, onde que é o hidrômetro. Agora só cabe você ajudar na economia de ter um uso da água consciente, né? Nós podemos evitar o desperdício de água e ajudar a economizar esse recurso valioso. Nós estamos enfrentando uma pandemia, né? Não tem como não falar disso. E o que é o principal combate a essa doença? A musiquinha, né? Uma mão lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. Lavar as mãos. Olha a água aí, ó, nos ajudando a prevenir uma doença séria. É ficar em casa, é ter o isolamento social, sim, mas um dos fatores mais importantes é lavar as mãos o tempo todo, se for possível, né? E aí no seu material didático vem te mostrando o recurso e umas dicas, você que está aí desperdiçando a água, para você seguir, tá? Então aí tem várias dicas. Coisas que nós já conversamos em sala, que nós já apresentamos em trabalho, que nós já discutimos em grupo, né? Fechar a torneira para ensaboar as mãos, para escovar o dente. Jogar lixo no lixo sanitário, né? O papel higiênico, enfim, na lixeira, não dentro do vaso, porque isso entope, vai gastar mais água. Página 45. Varrer o quintal sem usar a mangueira para varrer, porque quem varre a vassoura, não a mangueira, né? Reutilizar a água desprezada pela máquina para lavar roupa, a máquina de lavar roupa, para usar em outras atividades, ou lavar o quintal, nas áreas externas, né? Por exemplo, a piscina, ela tem que ficar coberta quando você não estiver usando. Enfim, pessoal, existe uma série de coisas que nós podemos fazer para economizar a água. E agora, nesse período que estamos mais dentro de casa do que nunca, é importante observar. Viu o desperdício? Gente, pode desperdiçar não, né? Ajude a combater o desperdício, tá certo? E aí você vai ver lá no Aprender Divertido, que eu achei também super legal essa proposta aqui do nosso material didático, falando o seguinte: na imagem a seguir estão representadas algumas situações que envolvem o uso da água. Você vai ver lá a galera, tipo, felizona, usando a água com a maior tranquilidade, lá, desperdiçando mesmo. Cadê? 3 dessas situações que representam uso irresponsável da água. Você vai circular e no seu caderno da disciplina de ciências você vai registrar o que deveria ser feito por cada uma daquelas pessoas envolvidas para se tornarem uma pessoa que consome a água com consciência, tá? Existem 3 situações aí que as pessoas estão usando a água de forma irresponsável. Você vai circular essa situação e no seu caderno você vai colocar como que a pessoa tem que fazer para se tornar uma pessoa consciente, tá? Tá bem explícito aí, ó. Tá lá, dá para ver assim, ó, essas 3 situações difíceis aí. Pessoal, e como toda nossa boa aula, temos uma atividade para fazer, para ver se você tá super entendido no assunto.
Na página 46 e na página 47, nós temos algumas atividades que você vai fazer antes da gente prosseguir para o assunto adiante, tá? Muito tranquilo, certo? Você vai pegar aquela conta de água que está lá na página 44 e usar ela em algumas atividades aqui. Se você quiser pegar da sua casa, tudo bem, mas vai te dar mais trabalho. De repente, seu familiar não está aí para te ajudar nisso. Então, você pode usar o recurso da página 44. E lá você vai fazer o que se pede nas atividades. Você quer ver? Número 5. Interprete a conta de água da página 44 e faça o que se pede. Circule de preto o nome e o endereço do consumidor. O consumidor é a pessoa, né, onde a conta está ali registrado o nome dela. Na minha casa, por exemplo, a conta de água ela vem no meu nome. Foi eu que fiz o pedido e tal. Então, eu sou a consumidora, mas não significa que só eu que uso a água da minha casa. É toda a família utilizando, né? Mas na conta de água vem um nome só de uma pessoa. Imagina se viesse lá consumidor e viesse a galera toda. Não, você vai circular o nome do consumidor, tá? B, registre. Eu tô com problema com essa palavra hoje. Vocês viram, né? Quando vem registre, não dá certo. Então, se alguém tiver alguma dica aí para me ajudar, que tá difícil. Quantos dias de consumo estão sendo considerados na conta, tá? Observe a conta, tá vindo direitinho lá falando quantos dias de registro. Depois vem indique quando será a próxima medição, que eles falam, né? O período que mediu, quando que vai ser a próxima, quando que foi a anterior. Então, bem legal. E vem falando lá para você fazer. Na página 47, já tá pedindo para você consultar a conta de água da sua casa. Eu achei que você ia ficar livre disso, mas não vai ter jeito. Você vai ter que consultar a conta de água da sua casa. Xiii, se você está gastando muito aí, é hora do puxão de orelha. Consulte uma conta de água recente da sua residência e interprete e faça como se pede, né? A. Qual mês essa conta se refere? B. Ela é referente ao consumo durante quantos dias? C. Crie um gráfico de barras com a evolução do consumo de água em sua residência e registre os últimos 6 meses da conta analisada. Para isso, coloque o eixo vertical os valores das medidas diárias de consumo nesse período e no eixo horizontal os meses que ele se refere. Então, aí já está te mostrando como você vai fazer esse gráfico. Esse livro é fantástico, te mostrando tudo, tá? Mas você vai fazer um consumo diário e um consumo mensal da sua conta de água, tá certo? Essa é uma questão pessoal, tá, galera? Quando a gente for discutir ela na live, não adianta, professora, eu não entendi. Você precisa de pegar a conta de água da sua casa e analisar ela. Que lá vem tudo separadinho. Tá falando a próxima medição, o consumo diário, o consumo mensal. Então, você vai ter que ter paciência para ler a conta toda e depois ver o valor total da conta, tá? Então, já vou te falando, é pessoal. Interprete o gráfico e responda. O consumo de água em sua residência tem apresentado tendência de aumento ou queda? Justifique, tá? Então, você vai ver se ele aumentou ou se ele diminuiu. Por exemplo, você pegou lá os 6 últimos meses, né? Um exemplo. Aí, durante 2 meses foi super cara. Aí, depois 4 meses ela foi, né? Então, ela teve uma queda. Significa que vocês economizaram. Agora, se ela começa devagarzinho lá e depois ela vai subindo, aí teve um aumento. Precisa de pesquisar o que aconteceu, tá certo? Você vai justificar a sua resposta aí. E aí, 2 questõezinhas para fazer muito tranquilo lá na página 48 para finalizar o nosso conteúdo de hoje. Super tranquila. Proponha 2 medidas de economia de água que podem ser implantadas na sua casa. Olha só que interessante. Você vai conseguir estudar, entender e ainda vai conseguir conscientizar a sua família. 7. Você aprendeu dicas de economia de água em casa? E na escola? Aprendeu. Como a água pode ser economizada? Exemplifique 3 atitudes de consumidor consciente da água na escola. Nós já temos algumas lá, né, galera? A gente já vem fazendo esse trabalho aí junto, né? De não desperdiçar de jeito nenhum, né? Mas eu quero que vocês exemplifiquem 3 atitudes que a gente faz lá na escola. Aí, vamos matar a saudade da escola. Sobre esse consumo consciente de água. Beleza?
Vamos ficar por aqui hoje no nosso conteúdo de ciências. Não esqueça, assistiu a aula gravada, fez atividade, aí conclui a aula. Não adianta só assistir a aula, não adianta só ler as 2 primeiras páginas. Tem que fazer todo o conteúdo proposto, tá? Que assim a gente vai vencer juntos. Espero você na live de sexta-feira, com seu material todo ok, tá certo? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus, que tudo ocorra bem e tudo vai passar e daqui a pouco vamos estar juntos novamente. Beijos, até a próxima!